Tenha acesso ao aprofundamento completo desta homilia, com chaves para compreensão, resumo e metas para a vida no site www.padremario.com.br. Irmãos e irmãs, nós estamos ouvindo como primeira leitura ao longo dessa semana o livro do Eclesiástico, que é e faz um grande elogio hoje à sabedoria divina e todos os benefícios que a sabedoria de Deus traz. A sabedoria que é anunciada aqui para nós como uma pessoa. A sabedoria é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus, a sabedoria encarnada de Deus. Claro que a sabedoria também é uma ação do Espírito Santo de Deus em nós, que ensina e atualiza a palavra de Jesus, que é o seu evangelho, e que age em nós pelos dons, o dom do conselho, o dom da sabedoria, o dom da ciência. E aí nós ouvimos aqui na primeira leitura esse grande elogio motivador a termos e buscarmos a sabedoria de Deus, dizendo que a sabedoria comunica a vida, e que ela acolhe, ela não joga fora quem de fato a procura. E diz: os que a amam, quem ama a sabedoria, ama a vida, porque não existe vida fora da sabedoria. Os que a procuram desde manhã cedo serão repletos de alegria pelo Senhor. Portanto, a sabedoria de Deus como a coisa mais importante da vida a ser buscada. E aqui então, sabedoria como vontade de Deus, sabedoria aqui como temor a Deus, A palavra vai dizer, a sabedoria, o temor do Senhor é o princípio do saber, o temor de Deus. Temor é respeito, é o respeito disponível à obediência. Tem quem pergunta para confrontar, pergunta para contrariar, tem quem pergunta para obedecer. Eu quero saber porque quero te agradar. Como é que você prefere? Como é que você quer isso? O nome disso é temor. E ele está dizendo aqui: os que a amam, quem ama a sabedoria, portanto, quem ama a Jesus, quem ama o que ele diz, quem ama o que o Espírito Santo aconselha no coração, e quem ama a exigência disso, que é obediência e temor, está amando a própria vida. Porque que tipo de vida tem, quem não é sábio? Que tipo de vida tem o que se torna a nossa vida quando ela é vivida fora da sabedoria? E uma coisa que nos leva a viver fora da sabedoria é a tal da liberdade. Para ser livre, porque eu preciso ser livre, as pessoas vivem uma vida que não vale a pena, E outra coisa que nos leva para fora da sabedoria, junto com um desejo de liberdade aqui enquanto correspondência, automação da vontade, do desejo. Estou com calor, estou com frio, não como ervilha, não gosto dele, não gosto dela, por que eu tenho que ir? Essa liberdade infantilizada, Que é também a mágoa, a revolta. A sabedoria nos ensina o caminho do perdão. A sabedoria nos ensina o caminho da resignação. Fazer o quê? É o que tem para hoje, O outro tem, eu não tenho. Então essas coisas nos esticam, nos levam para fora da sabedoria. E que tipo de vida tem quem não é sábio? Aí continua o louvor da sabedoria, Procurá-la desde manhã, procurá-la como primícia da vida, Aí diz: quem a ela se apega vai herdar a glória. Para onde for, Deus o abençoa, porque Deus abençoa o sábio. Os que a veneram, venerar a sabedoria, acabam por prestar culto ao santo, que é Deus, pois Deus ama os que a amam. Veja, claro que Deus ama todo ser humano, Deus ama toda criatura, ama com amor de misericórdia. Mas aqui está fazendo uma distinção desse amor que parece assim, parece que Deus prefere fulano. Às vezes nas nossas famílias a gente tem um pouco disso, porque a minha mãe, o meu pai, prefere o meu irmão, prefere a minha irmã. Bom, pode acontecer que tenha um ou outro pai solto por aí que precisa de psiquiatra, de remédio, de terapia, que tem esses amores narcísicos e seja lá o que for, que consegue fazer isso. Grosso modo, a imensa esmagadora maioria dos pais e das mães não tem filho predileto coisa nenhuma. Você que tem mais de um filho,
Se entrar alguém na tua casa com uma arma, e apontar uma arma e mandar você escolher um dos filhos, você consegue escolher isso? Como é que escolhe? Pai e mãe não tem filho preferido coisa nenhuma, a menos que seja doente da cabeça. De vez em quando tem, né? Umas mães narcisistas, umas maluquices por aí. Mas pai e mãe, grosso modo, não tem filho preferido. Pai e mãe têm filhos que os preferem. Essa é que é a verdade. Para a gente entender esse versículo, Deus ama quem ama a sabedoria. Ué, mas Deus não ama todo mundo? Deus ama todo mundo. Mas às vezes parece que Deus ama mais a um do que a outro. Então vamos entender isso aqui partindo da nossa própria experiência de família, da nossa própria experiência de vida, né? Você tem 2 filhos, 3 filhos. Tem o que entra e fala: opa mãe, tudo bem? Tem almoço? Tá? Ele vai para o quarto dele, fazer as coisas dele. Tem o que entra e fala: oi pai, oi mãe. Dá um abraço, beijo na bochecha. Tá tudo certo aqui? Aí belisca a mãe, belisca o pai. Tá gordinho, hein? Aí ele vai fazer as coisas dele. Pai e mãe amam os filhos igual. Pai e mãe não sabe escolher qual filho ama mais, porque não ama mais nenhum. Mas os filhos não amam igualmente o pai e a mãe. Tem filho que se doa mais, se devolve mais, se abre mais. E tem quem é o temperamento, seja lá o que for. E aí até parece que ama mais aquele, né? É que o amor exige uma docilidade, o amor exige uma correspondência. Não é porque eu morro por você, morreria por você, que o nosso amor vai ser gostoso, vai dar certo. Não é assim? Se você não devolve nada, Deus ama quem ama a sabedoria. Até parece que é o queridinho de Deus, e não é o queridinho de Deus. Quem a escutar será capaz de julgar nações. O sábio se põe, ele é posto. O sábio ele é posto acima das nações, acima de qualquer um, porque o que nos eleva é a sabedoria. Quem a ela se dedicar, viverá em segurança. É preciso se dedicar à sabedoria. Para ter sabedoria, a gente precisa ter o quê? Precisa ter tempo. Precisa ter vontade, precisa ter disponibilidade, não é? Entre uma Bíblia e o fio, o Reel, sei lá, do Stories, do Instagram, a gente que escolhe. Entre a Bíblia e o Instagram. Não é assim? Aí o cara vai lá, divide com o outro, que ele está vivendo um mau momento do casamento, o cara pega e fala assim para ele: rapaz, eu li um livro, As 5 Linguagens do Amor, por exemplo. Vou te emprestar. Não tem tempo essas coisas. Eu não gosto de ler, eu não tenho tempo. Quem a ela se dedica, dedicação, não cai no colo, viverá em segurança, porque a sabedoria protege a vida. Se alguém confiar nela, vai recebê-la em herança, e na sua posse continuarão seus descendentes. Sabedoria a gente passa para o outro, a gente recebe de alguém. No começo, a sabedoria, a verdade de Deus, no começo ela o acompanha por caminhos contrários. Porque a sabedoria nos leva para coisas que são diferentes da carne. A carne quer dormir, não quer acordar para a missa cedo. A carne quer se vingar, não quer ficar quieto, deixar para amanhã, se pôr no lugar do outro e ter paciência. No começo, a sabedoria nos leva por caminhos contrários, trazendo-lhe temor e tremor, ensinando o perigo das coisas, o respeito a Deus. Começa a prová-lo com a sua disciplina. A sabedoria nos sugere algumas disciplinas, algumas mortificações, né? Algum freio, algum não convém. Aí diz: até que a pessoa, até que ele a tenha em seus pensamentos e nela coloque a sua confiança. Veja, gente, de início, e às vezes esse início, dependendo da pessoa, demora muito tempo. A sabedoria é pura disciplina. Ela é ato de uma vontade que luta dentro de nós. Ela não é fácil. Ela ainda não é virtude. Muitas das coisas que a gente faz bem e faz correto, a gente não faz por virtude. Alguns de nós, alguns não, vamos lá de novo. Nós todos, em alguns ou vários assuntos, não somos virtuosos. Nós somos continentes. O que é a continência? Continência é algo bom sendo feito por esforço, não por fluência. Então, todos nós, em vários assuntos da nossa vida, estamos fazendo o que é certo e do jeito certo, mas aquilo ainda não é uma virtude em mim.
E pode ser que a gente morra sem nunca ter alcançado uma virtude, mas não necessariamente vivendo errado. A gente faz o certo, na hora certa, do jeito certo, por continência, por luta interior. Então, a sabedoria é sempre disciplina. Em algumas coisas, vai chegar uma hora na nossa vida que ela deixa de ser uma disciplina, ela fica fluente em nós. Você nem percebe que está fazendo certo do jeito certo, com leveza, né? Aquilo faz parte de nós. Mas muitas vezes a sabedoria vai ser sempre disciplina mesmo. É uma autoconsciência daquilo. Quem já teve problema com droga, com álcool, vive muito mais a continência do que a virtude. A pessoa que fala assim, graças a Deus, vai fazer, 20 anos, 15 anos, que eu não bebo mais. Eu fui alcoólatra, perdi tudo. Aí a pessoa mudou. Então, há 15, 20 anos eu não dou o primeiro gole. Dificilmente a gente vai encontrar um alcoólatra, dificilmente não, acho que é impossível, né? Que seja sóbrio por virtude, como é a maioria das pessoas. A maioria das pessoas são sóbrias por virtude. É fácil não ser aquilo, alcoólatra. É fácil não se embriagar. É fácil não tomar ou tomar um golinho e falar, não, tá bom já para mim. Esse tipo de testemunho que a gente escuta, a gente está ouvindo um continente falar. Aquilo ali é uma continência da pessoa, ele é consciente. Se eu der um gole, eu jogo 20 anos fora. Então a sabedoria é disciplina. E em alguns assuntos vai virar virtude, graças a Deus. E em outras vai ser sempre continência na nossa vida, né? Então voltará a ele, a sabedoria, voltará essa pessoa em linha reta, o confirmará e lhe dará alegria. Olha que lindo que a sabedoria faz. Depois de um tempo de disciplina, de costume, de obediência a ela, e de novo, o que é sabedoria? Sabedoria é a pessoa de Jesus, o Evangelho de Jesus e o conselho do Espírito Santo na cabeça, que atualiza o Evangelho para mim naquela circunstância. Diz aqui então a palavra, essa sabedoria vai até a pessoa agora, depois desse processo, em linha reta, sem tropeço, o confirmará, torna a pessoa confirmada, firme, e lhe dará alegria. Existe uma alegria que só tem quem é sábio. E sabedoria é a vivência do temor do Senhor. Se, porém, se desviar da sabedoria, ela o abandonará e o entregará às mãos do seu inimigo. E quais são os nossos inimigos? A igreja ensina, os santos ensinam, que nós temos na vida, ao longo de toda a vida, 3 inimigos. São os 3 inimigos da alma da gente, né? O mundo velho sem porteira, que hoje em dia é assim mesmo que aqui tem. A carne nossa, não é isso? E aqui a gente pode identificar na nossa carne as nossas heranças. E aquele lá é assim porque ele é alemão. Ah, aquele ali é assim porque é descendente espanhol. Ah, aquele ali é assim porque eles são do sul. Aquele ali é assim porque eles são do nordeste. Aí você soma nisso que não é porque eu sou sanguíneo, não é porque eu sou fleumático, não é porque eu sou meio melancólico, é porque eu sou colérico. A carne nossa, essa coisa que veio comigo. Então, o mundo velho sem porteira, que tem hoje em dia assim mesmo, ai que chato, não precisa tudo isso. A nossa carne e o próprio diabo, o pai da mentira, o sedutor, o tentador. Quem abandona a sabedoria vai ser entregue aos seus inimigos. Então, meus irmãos, sem Jesus, sem o Evangelho e sem o conselho do Espírito Santo, nós estamos entregues aos nossos inimigos. Aí nós estamos contando com a sorte, né? Aí cada um sabe quão azarado é quando fica sem Deus. Porque existe também esse mistério, né? Tem gente que parece que veio de fábrica encapetado. Impressionante. Não tem? Parece que já nasceu virado do avesso já. Tem gente que parece que de fábrica veio um pouco mais normal, regrado, não é? Tem gente que parece que é um pouco... Enfim, isso é mistério. Por que é assim, eu não sei. Mas um fato é, todo ser humano que abandona a sabedoria, que é Cristo, o Evangelho, e fica surdo para os conselhos do Espírito Santo, na nossa consciência, conselho do Espírito Santo que vem através da boca de quem nos ama. Quem nos ama é usado pelo Espírito Santo, mesmo que não tenha religião.
Quem nos ama é usado pelo Espírito Santo, mesmo que não esteja em dia com a igreja. Quem de fato nos ama, consegue ter na boca o conselho de Deus. Não é assim? Olha, o que tem de gente, e pai e mãe tem graça de estado, né? A pessoa não é muito de rezar, não é muito de religião, ela tem vários defeitos, às vezes até bastante graves. Mas bate o olho e fala assim: meu filho, quem que é esse menino, hein? Ai, mãe, nada a ver, é um amigo meu. Engraçado que eu não conheço a mãe desse menino. Quem é esse menino? Não é assim? Geralmente está certo. Essa se chama graça de estado. Todo padre tem graça de estado. Geralmente o povo, vou falar aqui pelo Piquiri, a maioria dos meus paroquianos são tudo mais santo que eu, mais virtuoso que eu. Mas o padre tem uma graça de estado e fala assim: não vai dar certo. Não adianta. Se for para dar certo, não é agora, é depois de não sei o quê. Sabe essa luz interior? Igual mãe que bate o olho no amiguinho e fala: esse moleque é BO, hein? Não quero ser perto. Isso é próprio de quem ama. Quem ama tem na boca o conselho de Deus para nós. Vamos entender quem é que nos ama, porque hoje em dia tudo é muito confuso, né? E o ser humano está cada vez mais bobo. Quem é que me ama? A Tati, a Pati, a Nath, a Rafa, a Dani, a Gil, a Lu, quem que me ama? Me ama é quem vai ficar comigo se tudo e quando tudo der errado. Esse me ama. Quem, quando tudo der errado, não ficar comigo, não limpar a minha fralda, não pagar as minhas contas, não me levar e não me trouxer, não me ama. Gosta de mim, não me quer mal, gosta de mim, mas não me ama. Amor é aquilo que faz ir até o fim. Amor é quem está comigo quando ninguém quer estar comigo. Essa pessoa, ou essas pessoas, se for mais de uma, tem na boca o conselho de Deus. Então, quem não se desvia da sabedoria, para fechar a ideia, que é o quê? Jesus, o seu evangelho, o conselho do Espírito Santo, que é essa luz interior chamada consciência. Só que consciência às vezes se deforma, a gente fica meio surdo, cascudo para a nossa consciência. E aí Deus coloca o conselho do Espírito Santo na boca de alguém que nos ama. E quem é que nos ama? Quem fica com a gente se tudo der errado, ou quem não ganha nada em nos falar a verdade. Quem se arrisca conosco na verdade. Quantas vezes a gente tem medo de dizer a verdade, né? Ah, eu não vou falar não, você fala. Ah, eu vou falar? Fala você. Não, eu não falo. Ih, rapaz, depois vai ficar chateado comigo. E depois eu falo e ainda passo por ruim. Não. Quem se arrisca na verdade, me ama. E está ali a sabedoria de Deus. E aí a palavra está dizendo: quem não se desvia disso tudo. Jesus, evangelho, conselho e pessoa. Está garantido na vida. Agora, quem se desvia, seja por qual motivo for, está solto no mundo como um barco sem leme. Aí cada um sabe quão azarado pode ser na vida. Aí veio o salmo para nós, queridos. Os que amam vossa lei, Senhor, têm grande paz. A lei de Deus, gente, enquanto a gente é muito pecador, enfim, ou em alguns assuntos, ela parece uma tortura, né? É por que eu não posso? É por que é pecado? Não tem nada a ver, não se precisa. Os que amam vossa lei, quem para de ficar igual um cabrito rebelde diante de Deus, tem grande paz. E o salmo também é um grande elogio à sabedoria de Deus. Os que amam vossa lei têm grande paz, e não há nada que os faça tropeçar. Não está dizendo que não tenha no que tropeçar, mas vai saber desviar, né? E aí o salmista, o rei Davi aqui, vai fazendo uma... Ele vai fazendo uma aliança com a lei de Deus, que diz assim: serei fiel à vossa lei, Senhor. Fidelidade, né? Fiel à vossa aliança, porque os meus caminhos estão todos diante de vós. Antigamente, em algumas casas religiosas, até na casa das famílias, né? Igrejas, tinha um símbolo que hoje não se usa mais. De fato, para a nossa época, ele destoou, mas que tem sua verdade. Não sei se vocês já viram isso, alguns quadros, tinha em casa muito antiga,
Ele é um triângulo. Aí em cima tem um grande olho. É uma imagem da Santíssima Trindade. Uma parábola, né? E em cima um olhão aberto assim. Então um triângulo em cima um olhão aberto. É o olho de Deus Pai, que é para dizer o seguinte: Deus está vendo, né? Deus está vendo. Meus caminhos estão todos diante de vós. Porque a gente é muito assim, né? Quando a gente está com muita vontade de fazer uma coisa e a sabedoria nos diz que aquilo é errado, o que a gente faz? Olha para o lado, né? Tem ninguém. Olha para trás, não tem ninguém. Vai lá e peca. Vou te ensinar um jeito de nunca mais pecar. Quem quer saber, ergue a mão, só para eu ver quem está acordado. Amém. Próxima vez que você estiver com muita vontade, que a sabedoria desaconselha, o que você vai fazer? Olha para um lado, tem ninguém. Olhou para o outro, não tem ninguém. Presta atenção, Jorge. Olhou para trás, não tem ninguém. O que faz agora? Olha para cima e fala: oi. Não, Jesus, não, nada, eu estou aqui, estou de bobeira. Se olhar para um lado não tem ninguém, olha para o outro. Não tem ninguém também, calma, olha para trás, vai que está atrás. Também não está atrás, olha para cima. Não é nada não, só estava olhando. Ai, meu Deus do céu. Aí ele fala do louvor: que prorrompam os meus lábios em canções, porque me fizestes conhecer vossa vontade. Uma das leituras da vigília pascal do livro de Abacuque vai dizer assim: felizes somos nós, Jerusalém, porque conhecemos essas coisas. Felizes somos nós porque conhecemos essas coisas. Semana que vem começa a quaresma, é tempo de conversão. E conversão, gente, é tirar de dentro de nós esse ser afetado, rebelde, que se sente sufocado, talhado pela sabedoria. Felizes somos nós porque sabemos. Mas tem gente que não se sente feliz porque sabe, se sente oprimido, se sente sufocado, não é isso? Se sente podado, que droga, agora não pode mais nada. Felizes somos nós porque sabemos. E aí o salmista continua dizendo a Deus e a sua sabedoria: eu desejo a vossa salvação ardentemente e encontro na vossa lei minhas delícias. Um coração que arde pela salvação. E aí ele termina rezando no salmo: possa eu viver e para sempre vos louvar, e que me ajudem, ó Senhor, vossos conselhos. De novo, o Evangelho, a pessoa de Jesus, o conselho do Espírito Santo na consciência, o conselho do Espírito Santo na boca de quem me ama, de quem se arrisca na verdade comigo, é um conselho. Conselho não ofende. Ofende? Se um conselho ofende, a pessoa precisa se rever, né? Que me ajudem, ó Senhor, vossos conselhos. Gente, a palavra de Deus tem mais de 2000 anos que ela está dando certo. Mas a gente se empodera assim de não acho, vocês precisam. Mas hoje em dia, eu não sei, faz mais de 2000 anos que está dando certo. Mas quem sabe a humanidade inteira esperou por você chegar e nos dizer que talvez não seja bem assim. Tem cabimento um negócio desse, gente? A sabedoria nos faz humilde diante da própria sabedoria. Faz 2000 anos que isso aqui está dando certo. E desde sempre, se olha para a palavra de Deus e diz assim: mas hoje em dia é diferente. A gente acha que essa expressão, hoje em dia, no sentido do deboche, né? Ela é uma invenção nossa. Não é não, gente. Por exemplo, quando o assunto é casamento. Há 2000 anos atrás, os fariseus foram discutir com Jesus sobre o quê? Sobre casamento, sobre divórcio. Então não é de hoje em dia a expressão que hoje em dia é difícil ser casado. Faz 2000 anos que hoje em dia é difícil ser casado. Desde sempre se pode dizer que hoje em dia é difícil ser casto. Desde sempre pode-se dizer que hoje em dia é difícil para um jovem gostar das coisas de Deus. Desde sempre. Pega o jovem rico no Evangelho, deu no pé.
a humildade diante da sabedoria. Algumas pessoas se arrogam um saber, uma convicção, que é no mínimo falta de bom senso, né? E aí vem como sabedoria o evangelho de hoje. Quem não é contra nós é a nosso favor. São João aqui, em nome dos discípulos, estava doído. Ele se doeu como uma pessoa e quis ir lá atrapalhar o sujeito, né? Ficou doído porque alguém que não andava ali no grupo dos 12, possivelmente então alguém que sempre estava onde Jesus estava, era daquele grupo maior dos discípulos, mas não era do grupo dos 12. Essa pessoa, esse homem, recebeu de Deus um dom e o coração dele se inclinou para uma missão, para uma boa obra, que é o quê? Desencapetar as pessoas. Então vamos imaginar, deve ser muito sofrido para alguém estar na condição de endemoniado. Deve ser sofrido viver isso, carregar consigo esse mal, correto? Muito bem, alguém precisa ajudar. Nem todo mundo se sente inclinado a toda boa obra, correto? Não tem muita coisa que você acha, você olha e fala assim, meu Deus, eu admiro esse pessoal que faz tal coisa, eu não conseguiria fazer. É bonito, tem a minha oração, vou te fazer um pix, mas me deixa fora dessa. Não é para mim, certo? Existem coisas boas na igreja que eu olho e falo, que lindo, tem minha bênção, tem meu apoio, mas não me chama, não consigo, isso é muito diferente de mim, correto? Então, para o bem ser feito precisa do quê? De um carisma, de um dom, de uma capacitação do Espírito Santo. E isso precisa encontrar um coração inclinado àquilo, e nem sempre vai ser o meu. Mas aí vem a tal da inveja. Aquele bem sendo feito começa a repercutir. E aí João viu que esse homem sem nome, o homem que tem o dom e o coração para libertar pessoas do demônio, viu que aquilo ali dava alguma repercussão, né? E ele, por zelo a Jesus, a gente não duvida, mas também com muito sentimento humano embolado aqui, foi lá e proibiu o homem. Vai expulsar mais ninguém não anda conosco. E ele vai todo alegrinho contar para Jesus, mestre, nós vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Então não basta expulsar demônio, tem que expulsar do meu jeito. Se não for do meu jeito, não pode. Aí Jesus olhou e falou, João, para que você proibiu? Não proibais, amigo. Você vai proibir ele. Então, se fosse eu, já, né, colocar. Então tá, João, vai expulsa você agora. Você não deixou o menino expulsar o demônio do outro menino? Mas o menino ficou endemoniado, é isso? Coitado do menino, João, vai lá agora, expulsa o demônio dele. Não, que eu estou corrido, nossa, essa semana eu não parei. Então por que você proibiu o outro? Gente, às vezes a gente fala mal, trabalha contra coisas que a gente não está disponível. Já reparou isso? É, porque a fulana faz só para se aparecer. Aquilo lá nunca me engana, aquilo não me engana. Que faz para se aparecer. Você quer fazer o que ela faz para se aparecer? Nem que seja para não se aparecer? Então deixa ela fazer. Você reparou que tem gente que vive para criticar? Mas ele vem, olha a festa da igreja, exemplo, ele olha a festa da igreja. É porque esses homens na churrasqueira, tá lá só para pedir voto, fazer politicagem. É porque essas mulheres com esses negócios de docinho, não sei o que, tá só para se aparecer para o padre. É porque a fulana lá que pegou a equipe e tal para decorar não sei o que, não chamou a fulana, também é só para fazer a panelinha dela. Você quer ir para a churrasqueira? Deixa os homens assar a carne. Entendeu? Você está disponível a quebrar a sua unha, picando repolho ou fazendo docinho? Não está, né? Não está nem gosta. Deixa as mulheres, a gente critica. Então vamos lá, João, quem é que vai tirar o demônio do povo agora? Você? Não foi você, João, que disse que está corrido, que não tem tempo para nada? Não é março e você já quer que seja ser dezembro para chegar a férias? Por que você foi proibir o sujeito de fazer algo que você não está disponível a fazer? Deixa ele fazer. Qual que é o problema dele fazer? Então, meus irmãos, o bem traz louvor, o bem traz alguma fama, sucesso, e a gente se dói. Deixa o outro ter o que está reservado para ele, João. Um dia você vai escrever o Evangelho,
Um dia você vai escrever 3 cartas, você vai entrar para a história também. Daqui a um tempo, você é que vai, na Santa Ceia, colocar a cabeça no meu ombro. João, deixa o cara arrancar um capetinha lá, você quer tudo para você? Deixa o homem trabalhar, João. Deixa ele fazer as coisas dele. Porque quem não é contra nós é a nosso favor. Mas aqui está uma pergunta então para João. João, qual é a sua causa? Qual é a sua alegria? É que o meu nome seja conhecido e acontecido? Ou que o teu nome esteja junto? E essas coisas, queridos, elas são muito sutis em nós. E tem uma coisa que é sutil em nós, é a tal da inveja. A inveja, ela é muito sutil. Segundo, a inveja, ela é muito humilhante para quem sente. É por isso que muitas vezes a gente não reconhece que tem, ou que está agindo nela. Por quê? Primeiro, ela é muito sutil. Segundo, é muito humilhante para qualquer um de nós olhar para si mesmo e falar assim: meu Deus, eu estou com inveja dele. Essa minha crítica, essa minha ponderação, nada mais é do que inveja. Ou uma cobiça. Eu quero estar junto daquilo que é dele. Eu quero sair na foto junto daquilo que seria só dele. É muito humilhante quando a gente reconhece esses movimentos em nós. Dá vergonha. E é por isso que talvez boa parte das pessoas não façam noção de que aquilo é inveja e não é zelo. É inveja e não é caridade. É outra coisa que não é coisa boa. Você vê que nem João está percebendo isso nele. Ele foi falar com Jesus assim como se ele tivesse feito a melhor coisa do mundo, coitado. Quem não é contra nós é a nosso por favor. A causa de Cristo. E isso é uma sabedoria. É Jesus, o seu Evangelho, o conselho do Espírito Santo e às vezes a boca de quem nos ama, que nos ajuda a entender que a gente tem inveja e que a gente está atrapalhando o que Deus quer fazer na terra. Porque eu quero ter parte naquilo que Deus está fazendo e vai fazer nessa terra, mas eu preciso entender que eu sou uma parte. Ninguém abarca tudo, ninguém consegue tudo no reino. Esse é o ponto. Ninguém consegue tudo. Santo de casa não faz milagre, não é assim? Você imaginou se você olhar para o seu casamento, olhar para os seus filhos, ou talvez olhar até para o teu negócio, para a tua empresa, e você não aceitar que você não vai dar conta sozinho de fazer isso aí funcionar, de educar, de manter o casamento, de não fechar as portas do comércio. Tem gente que precisa aceitar uma ajuda, uma consultoria, uma intervenção, um palpite de alguém, porque a gente precisa aceitar. A gente é parte do bem, mas a gente não abarca todo o bem a ser feito. A gente não dá conta de tudo. É por isso que existe o outro com o dom, com o carisma, com a simpatia, com a aptidão que eu não tenho. Então, João, você tem que anotar tudo que eu falo e escrever o Evangelho. Que hora que você vai arrancar a capeta dos outros? Então deixa o menino arrancar a capeta dos outros. E não se incomode com o louvor que isso traz a ele. Né? Porque quem não é contra nós é a nosso favor. Peçamos hoje então, irmãos e irmãs, a sabedoria. São José foi um homem guiado pela sabedoria e foi disponível à sabedoria. No seu momento e nos seus momentos mais difíceis, a sabedoria se revelou a São José. No caso de São José, através da voz do anjo, do sonho, que relembrou para ele as profecias, as promessas de Deus. E São José foi disponível à sabedoria que ouviu, né? E aí a Bíblia sempre vai dizer: e José se levantou e fez. A sabedoria que nos torna prontos para aquilo que ela mesma nos aconselha. Vamos pedir hoje essa graça a São José, né? A graça da prontidão para a sabedoria, que é o próprio Jesus e a sua palavra. Agora que você já assistiu, você pode ter acesso ao aprofundamento, ensinamentos práticos e as metas para a vida a partir dessa homilia. Acesse www.padremario.com.br.